Queridos, Deus me trouxe essa palavra no dia de hoje, e foi muito sério o que Deus falou comigo. Abra sua Bíblia lá em Amós, profeta Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. Entende uma coisa, a gente vive num mundo de assolação, a gente vive num mundo que hoje existe uma síndrome, chamada síndrome da derrota, onde as pessoas, elas vivem num mundo de tristeza, de angústia, de derrota, onde tudo é difícil, e aonde hoje uma das doenças mais graves chama-se depressão. As pessoas, elas perderam o foco. Mas Deus te chama para nós vencermos o nosso insucesso. Diga, eu vou vencer. Desse jeito você não vence nada. Diga, eu vou vencer o meu insucesso. E olha o que o profeta Amós diz. Deus diz através do servo dele: mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho, e farão pomares, e comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Diga, eu não serei arrancado do lugar que o Senhor me colocou, diz o Senhor meu Deus. Queridos, promessa de Deus é de reedificar. E o que significa a palavra reedificar? Significa construir o que foi derrubado, construir aquilo que foi destruído na tua e na minha vida. Deus está dizendo, eu vou reedificar, eu vou balançar, eu vou levantar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído na tua vida. Amém? Amém, irmãos? E nós somos plantados no local. Deus nos plantou. Quantas vezes a gente não tinha raízes? Quantas vezes nós íamos para um lugar, íamos para o outro, começávamos alguma coisa e não terminávamos, porque nós não tínhamos raízes. Deus diz, eu vou plantar vocês nessa terra, e eu vou dar dupla honra para vocês. E eu vou dar dupla honra para vocês. Irmãos, Josué, ele ele era um grande líder. Israel era temida em toda a Palestina. Israel era temida em todas as terras, porque era um povo que lutava e ganhava suas batalhas, e tomava as terras, e tomava posse da terra que Deus tinha para eles. Mas Deus deu uma ordem, que quando Jericó fosse destruída, nada fosse pego. Diga, nada fosse pego. E havia uma família de rebeldes, que chamava a família de Acã. E essa família pegou despojos, pegou espadas, pegou capas, e enterrou debaixo da sua tenda. Passou alguns dias, vem uma nova batalha contra a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, uma cidade simples, uma cidade fraca. Israel tinha ganhado batalhas tão maiores, com certeza Ai seria muito simples. E eles perderam a batalha. E o primeiro levante foi, Josué está em pecado. Diga, Josué está em pecado. Porque assim acontece, não é? Quando as coisas começam a ficar pretas, nós procuramos alguém para jogar a culpa. Josué está em pecado. Só que o pecado não era de Josué.
O pecado era de Acã. Abra sua Bíblia comigo. Josué 7. Josué 7. Versículo 6. Josué 7, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel deitaram ao pó sobre as suas cabeças. E então disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes passar este povo do Jordão para entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ah, se nos contentaríamos como ficássemos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Agora, pois, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança naquilo que eu lhes ordenara, pois tornaram coisas condenadas, diga, coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos que viram as suas costas diante dele, porque Israel fizera o condenado, e já não sereis convosco, e não vos eliminareis do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo, e diga comigo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vós, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não for tirada do vosso meio as coisas condenadas. Irmãos, o motivo da derrota foi: haviam coisas contaminadas, haviam coisas condenadas, haviam coisas proibidas no meio do povo de Israel. Mas Josué, ele rasgou as vestes, e quando rasgava as vestes, era símbolo de arrependimento, e ele se prostrou no altar de Deus, para ver o que tinha acontecido, e Deus diz: há coisas contaminadas enterradas aí, diga comigo, todas as coisas escondidas têm que vir à tona. Diga comigo, todas as coisas escondidas têm que vir à tona. Irmãos, enquanto a gente não expor as nossas feridas, enquanto a gente não expor as nossas fraquezas, o nosso pecado diante do Senhor, Deus não pode dar vitória sobre a minha vida. Enquanto eu ocultar, enquanto eu esconder, enquanto eu não estar aberto diante do Senhor, dizendo: eu pequei, e o meu ponto fraco é esse, e o Senhor tem misericórdia, Deus não pode te trazer vitória. Então diga: nada fique escondido diante dos olhos do Senhor. Amém? Abre a tua Bíblia lá em João 8,44, olha que texto rico, João 8,44. Pronto? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele é homicida, ele é assassino, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, e ele é o pai da
mentira. Irmãos, quantas vezes nós preferimos ouvir as mentiras de Satanás, ao invés de ouvirmos a palavra de Deus? Se você não falar, ninguém vai saber. Para que você vai confessar o teu pecado? Para que você vai confessar a tua dor? Para que você vai dizer aonde machuca? Por quê? Para quê? As pessoas vão te ridicularizar? As pessoas vão te humilhar? Isso é o diabo falando. Só que quando eu tiro a pedra, quando eu exponho a minha ferida, Deus pode vir e curar. Deus pode ouvir e curar. Posso escutar um glória a Deus? Isso. Irmãos, o diabo não fala a verdade. Falaram que Josué estava em pecado, mas o pecado era de Acã. O pecado era de Acã. E quando foi aberto essa ferida, quando foi revelado e foi tirado desenterrado a espada, a capa, e a família de Acã foi morta, houve cura em Israel. Irmãos, quando a ferida está escancarada, quando a ferida está aberta, ela pode ser curada. Diga, ferida aberta, ela pode ser curada. Mas quando ela está infectada, ela traz morte. Quando ela está infectada, ela traz morte. Ela traz morte. Irmãos, está na hora de eu expor as minhas feridas. Eu não tenho que procurar culpados. Eu não tenho que procurar culpados. Eu tenho que ver o meu erro. Eu fiz isso porque fulano fez isso. Eu fiz aquilo porque ciclano fez aquilo. Eu sou um fruto de um relacionamento errado. Você fez porque você quis fazer. Amém? Amém? Diabo não faz nada com você que você não permita. Diabo não faz nada com você que você não dê legalidade. Ok? Tá certo? Queridos, nós temos que saber reconhecer a minha culpa. Eu tenho que reconhecer o meu pecado pessoal, dizer, eu pequei, Senhor. Eu tenho que ser liberto disso. Amém? Eu tenho que ser liberto disso. Abra comigo, 1 Samuel 30, versículo 6, nem precisava, né? Está aqui, 1 Samuel 30, versículo 3 a 6. Abre comigo lá. Nós estamos passeando na Bíblia hoje, né? 1 Samuel 30, versículo de 3 a 6. Diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. E então Davi e o seu povo que se acharam com ele, ergueram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas, e Aminoã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, e o Carmelita. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura de alma. Diga, amargura de alma. E cada um por seu filho, por sua filha. Porém Davi, diga, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Queridos do Senhor, Davi se reanimou, Davi retomou, Davi se ergueu no Senhor seu Deus, e este é o segredo da sua sorte ser mudada. Diga, esse é o segredo da tua sorte ser mudada. É hora de você se reanimar, é hora de você se levantar, é hora de você dizer, Senhor, eu estou retomando a minha vida, eu estou retomando o meu ministério, eu estou retomando aquilo que o diabo tirou das minhas mãos, e eu estou pegando para mim novamente. Chega. O pastor, quando orou por mim, ele disse, Deus tem restaurado o ministério. Eu sei o que o pastor falou, e eu sei porque eu chorei, porque eu sei o que o diabo fez, eu sei o que o diabo roubou a minha vida, e eu sei o que Deus tem feito.
É tempo de nós reanimar. Diga, é tempo de eu reanimar. E este é o segredo, irmãos. É importante fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É reconhecer o meu pecado, é reconhecer a minha fraqueza, é reconhecer aonde eu caí, é reconhecer aonde eu tenho a minha fraqueza. E saber que Deus vai mudar a minha sorte, se eu tiver uma disposição interior para isso. Diga, disposição interior. Sabe o que é disposição interior? É dizer, Senhor, eu quero. Eu confesso o meu pecado, eu reconheço o que eu fiz, e eu careço da tua misericórdia, e eu careço do teu amor de Pai. Levanta o teu servo. Levanta o teu servo. Levanta o teu servo. Quando eu tenho uma disposição interior, eu me levanto. Agora, querido e querida, enquanto eu ficar chorando a minha miséria, terrível, eu sou uma porcaria, coitadinho de mim, ninguém liga para mim, meu Deus, Senhor, olha, a minha vida não muda. Enquanto eu ficar me amaldiçoando, enquanto eu ficar lançando palavras malditas contra a minha vida, enquanto eu ficar olhando para a desgraceira, enquanto eu ficar olhando para o escombro, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Na medida em que eu tiro os meus olhos do escombro, na medida que eu tiro os meus olhos daquilo que o diabo fez, e eu começo a olhar para o que Deus vai fazer, e começo a olhar para a promessa do meu Pai, e eu começo a ir para os braços do Pai, e eu começo a sentir o amor do meu Pai, e eu começo a ser restaurado, porque eu vou me reanimar no Senhor. Irmãos, o diabo, ele não suporta quando um homem de Deus se levanta. O diabo não suporta quando um homem de Deus se levanta. Ele tem, por isso a palavra de Deus fala, tem de bom ânimo. Sabe o que é ter de bom ânimo? Anima-te. Fala isso para o seu irmão, profetiza para ele, fala, anima-te. Tem de bom ânimo. Sabe, fica de pé no dia de adversidade, vai à luta, porque o Senhor vai mudar a tua sorte. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, Ele vai mudar a tua sorte, Ele mudou a minha sorte. Quem fala para vocês não é um cara que não sabe o que está falando, Deus mudou a minha sorte, está mudando. Amados, ir à luta para que o Senhor mude, eu tenho que ter disposição para que eu não seja mais roubado. Chega de você ser roubado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, diga comigo, não aceito nenhuma sentença sobre a minha vida. Existe um texto em Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, onde fala que havia um homem chamado Amã, que era um poderoso do rei, e ele queria matar, ele odiava Israel, e odiava o tio de Esther, e ele queria matar este homem, e ele levantou sentenças de morte contra Israel, e contra o tio de Esther, ele levantou sentenças de morte. Mas Deus levantou esse homem, o tio de Esther, levantou com poder. Israel convoca um jejum a todo Israel, e Deus muda a sorte. Diga, Deus mudou a sorte. Havia uma sentença de morte, mas Deus mudou a sorte. Abra comigo, Sofonias 3, versículo 15. Sofonias 3, versículo 15, por favor. Profeta Sofonias 3, versículo 15.
O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Ele lançou fora os teus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Irmãos, olha o que Deus está falando. Repete comigo. O Senhor afastou as sentenças que eram contra mim. Ele lançou fora o meu inimigo. O Rei de Israel está no meio de mim, poderoso para me salvar, e eu já não verei mal algum. Irmãos, você não tem que aceitar sentenças de servos do diabo querendo falar contra ti. Você não tem que acertar palavras malditas contra a tua vida. Você não tem que aceitar que você não vale nada, que você não presta, que você não vai dar certo. Você não vai aceitar que o teu casamento está falido, do que você não tem mais jeito. Você não vai aceitar que a tua doença é terminal. O Rei de Israel está no meio de ti, e ele afastou as sentenças. Aí você fala, irmão Beto, mas isso aí é Velho Testamento. Querido, querida, abra Gálatas 3,13 então. Vamos lá, Gálatas 3,13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para a gente. Gálatas 3, versículo 13. E eu queria que você falasse comigo. Diga: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Diga: fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi morto, pendurado no madeiro. Queridos, entende uma coisa: Cristo se fez maldição. Toda sentença, toda palavra maldita está quebrada na cruz do Calvário. Eu tenho que me apropriar da quebra de maldição, eu tenho que me apropriar dessa bênção, eu tenho que ordenar: diabo, a tua maldição está quebrada na minha vida, e você não tem poder mais, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Irmão, você não é fraco, você não é mutilado, você não é sem força. A última palavra do Senhor: posicione-se contra toda e qualquer sentença do diabo contra a tua vida. Não se submeta a nenhuma condenação. Diga: eu não me submeto a nenhuma condenação. Queridos, entende uma coisa: a atitude de condenação é do diabo. A atitude de condenação é do diabo. Ele levanta para te condenar. Você fez no passado, você acabou o seu passado, você destruiu o teu casamento, você bagunçou a tua vida. Não aceita nenhuma condenação, porque Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você não sabe o que eu fiz. Não sei. E você também não sabe o que eu fiz. Só que nós sabemos que nenhuma condenação há para nós que fomos comprados com o sangue de Jesus. Amém? Por isso, quando nós entramos no ministério de libertação e nós ordenamos que o diabo saia, ele tem que sair. Por quê? Porque nenhuma condenação vem sobre aqueles que estão diante da cruz do Calvário. Amém? Amém, irmãos? Então diga: nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Jesus rasgou a condenação que era contra nós. José, ele podia morrer naquele poço, não podia? Mas ele sabia do propósito que Deus tinha para a vida dele.
e ele se levantou daquele poço. Irmãos, você sabe o propósito que Deus tem para a tua vida. Está na hora de você se levantar. Um outro texto rico é o rei Josafá. Diz a palavra, um homem temente a Deus. E esse homem, ele cria no livramento de Deus. E 3 reis se levantaram contra ele, mas ele recebeu uma palavra profética. Diga, ele recebeu uma palavra profética. Irmãos, nós estamos num tempo muito especial. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós estamos vivendo um tempo debaixo de uma palavra profética. E qual é a palavra profética que nós estamos vivendo? Retomada. Ano de reanimar. Ano de retomar. Josafá estava debaixo de uma palavra profética e ele venceu. Abra comigo, 2 Crônicas 20, 17. 2 Crônicas 20, 17. Eu estou lendo porque está mais rápido para mim ler aqui. 2 Crônicas 20, 17. E nesse encontro não tereis que... Olha Deus falando. E nesse encontro não tereis que pelejar, não tereis que lutar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Na minha tradução está livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diga para o seu irmão, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco, amado e amada, nós não teremos que pelejar. Ai irmão, eu estou passando por uma guerra faz 30 anos. Irmão, você não está pelejando, o Senhor luta por você. O teu Deus luta por você. Você crê nisso? O Senhor luta por você, eu acredito nisso. Versículo 20, pastor Flávio, coloca o versículo 20 para mim. 2 Crônicas 20, 20. Olha que texto, olha só, abra sua Bíblia, 2 Crônicas 20, 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Teoca, e saíram eles, e pôs-se Josafá, em pé, e disse-lhes, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Diga, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Irmãos, você tem crido na palavra do teu profeta que tem vindo nesse altar? Deus tem falado palavras de vitória, é ano de vitória, é ano de retomada, é ano da tua vida ser diferente. É a parábola chote cantara lá masteri andarás. Nela chote lá bia calçarás. É ano de você ver o que você não viu. É ano de você fazer o que você não fez. É ano de retomada. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito, muito especial, e eu não vou ser tragado pelas mentiras do diabo. Eu não vou ser tragado pelas mentiras do diabo. Amém? Mas eu vou ser restituído. Por isso, Deus vai me livrar desse ciclo de insucesso. Diga, olha para o seu irmão, olha no olhinho dele. Olha no olhinho e diz assim, Deus vai te livrar desse ciclo de insucesso, de fracasso. Sabe, quando há uma palavra do Senhor sendo liberada, as nossas vidas ficam fáceis. Diga comigo, quando há uma palavra do Senhor liberada, a nossa vida fica mais fácil. Irmãos, o diabo só fala desgraça. Ele não te dá outra saída, a não ser matar, roubar e destruir. Irmãos, nós não podemos ser abomináveis ao Senhor.
Nós temos que crer na palavra profética que o Senhor está te dando. E a palavra que o Senhor traz nessa noite é: anima-te, reanima-te, levanta-te, confessa aquilo que está te prendendo e retoma a tua vida. Você quer isso? Amém? Vamos ficar de pé.